Chamo Thaisa, eu tenho 26 anos, eu nasci na Igreja Católica e fiquei até os 7 anos. Meus pais mudaram para a Igreja Universal depois disso e eu fiquei até os 14 anos. E eu vi que aquilo não era verdadeiro. Eu falei, vou para uma outra igreja. E aí eu conheci a Igreja Metodista e fiquei até os 19. Porém, eu saí também. Era muito diferente do que John Wesley ensinava. E isso é muito característico do protestantismo, né? Ela vai se desfragmentando da doutrina dos seus fundadores. E eu fiquei 5 anos desigrejada, desiludida com as igrejas. Eu já buscava uma verdade, eu não sabia onde ela estava, mas eu já buscava. Isso me levou a fazer jornalismo. E, para ser honesta comigo mesma, eu precisava conhecer o outro lado da história. Esse é o maior princípio, né, da formação. A verdade a qualquer custo. E eu falei, eu preciso voltar para alguma igreja séria. E aí eu voltei para a Igreja Batista, de linha reformada calvinista, que é, das opções protestantes, a mais séria, a mais culta e a que não ignora totalmente os pais da igreja. As demais, elas ignoram totalmente. E ali eu tive novamente contato com o catolicismo, estudando os pais da igreja. E os livros que eu lia reformado, eles sempre usavam como base, como fonte, os pais da igreja. Então eu falava, eu vou direto na fonte, né? E aí começou a minha investigação. E cada vez mais parecia que o catolicismo era verdadeiro. Eu pensava, Deus usou essa igreja por 15 séculos e de repente ela se desviou, mas era a promessa do próprio Cristo que ficaria com ela até o final dos tempos. E aí depois Deus teve que levantar alguém para retomar aquilo que havia se perdido. E na verdade eu fui descobrindo que não, ela sempre existiu. E aí eu lembro que eu li um livro sobre santidade do J.C. Ryle e da Santa Teresa d'Ávila. E eu vi assim uma diferença abismal. E lá na frente eu fui entender. Como os protestantes são nominalistas, eles não acreditam que a pessoa pode realmente, de fato, ser regenerada e alcançar a santidade. Então eles acreditam na imputação da justiça de Cristo. Então é a mesma coisa que a sujeira permanece ali e é apenas um tapete jogado em cima de você, mas você continua sujo. E na visão católica não. Você realmente é regenerado e você pode alcançar a santidade. E isso se comprova pelos frutos, né? Pelos frutos a gente conhece a árvore. É só você ler a vida dos santos, os mártires, os doutores, os pais da igreja, que você vai ver que eram vidas assim, excelentes, cheias de virtudes. E isso você não acha no protestantismo. E outra coisa assim, que foi fundamental para mim foi a questão da autoridade. Eu pensava, se Deus não tivesse deixado uma única autoridade, a Bíblia vira mãe de todas as heresias, que é o que nós temos hoje. Cada um crê no que quer, da forma que quer, e para eles está tudo certo. É uma anarquia, é uma confusão sem fim, é como se fosse uma torre de Babel, ninguém chega à mesma conclusão. A verdade foi uma só, a revelação foi uma, a Bíblia é uma, Deus é um só. E como que ele revela coisas diferentes para cada pessoa, para cada um? Ele não nos deixaria a gente nessa confusão, nessa divisão que existe. E aí eu pensei, não, realmente Deus instituiu sim a sua autoridade, a sua igreja. E o outro fator também determinante foi a Eucaristia. Quando eu entendi a Eucaristia, eu chorava, assim, porque eu pensava, como que eu fiquei tanto tempo privada disso? Eu não me conformava. E eu lembro que no último culto que eu participei protestante, eu não conseguia nem participar da ceia, porque aquilo era uma mentira, era tudo simbólico, né? Tudo ali é simbólico. A santidade é simbólica, não passa de ser um bom cristão. A ceia também. E aí eu já não conseguia mais ficar naquela mentira, naquela inverdade. E eu pensava, eu preciso abraçar a fé. E aí foi quando eu pensei, não, eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Então a Eucaristia, a unidade e a autoridade
foram assim determinantes para mim. Tem uma frase de Santo Ambrósio que diz: não é o homem que encontra a verdade, mas a verdade que encontra o homem. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu já buscava essa verdade, eu não sabia onde ela estava, mas eu estava disposta a abraçá-la, independente do que ela fosse, de onde ela estivesse, mesmo que ela me ferisse, mesmo que ela me machucasse. E no início foi assim. Eu não queria acreditar que o catolicismo poderia ser realmente a Igreja de Cristo. E tem uma frase de Chesterton que ele diz que quando você deixa de atacar a igreja, você passa a ir em direção a ela. Quando você deixa de gritar, você passa a ouvi-la com prazer. E quando você deixa de atacá-la, você começa a admirá-la. É mais ou menos assim que ele fala. E foi exatamente isso que aconteceu. A admiração foi crescendo cada vez mais. E aí eu já não podia mais negar isso. Se eu negasse, eu já estaria sendo cúmplice do erro, eu já seria indesculpável perante Deus. Então eu falei, não, eu vou abraçar essa verdade que eu tanto busquei, que está e se encontra na Igreja única de Jesus Cristo.